O contexto histórico de Guernica é o mais importante que nós estamos falando aqui, para a gente entender o que o Picasso fez com isso aqui. Em 1936, a Frente Popular, que era uma frente de partidos de esquerda na Espanha, chega ao poder por voto popular, na chamada República Espanhola, Segunda República Espanhola, liderados por um sujeito chamado Manuel Azaña Díaz. Mas quando ele é eleito presidente, quando ele chega ao poder, essa Frente Popular, os militares dão um golpe de Estado, liderados por um general chamado Franco, Francisco Franco. A direita se revolta com o resultado das eleições e não aceita que a esquerda chegasse ao poder. Vale lembrar que nós estamos falando aqui em 1936, 2 décadas da Revolução Russa, do comunismo. Existia aquele medo terrível do comunismo naquele momento. E é um momento também de ascensão dos regimes totalitários na Europa, do fascismo, do nazismo. A direita espanhola vai dar um golpe de Estado, apoiado pelos militares. Ora, o que? Essa esquerda vai chegar ao poder? Que é isso? Não, nós vamos deixar não, né? Ou seja, nossa bandeira nunca será vermelha. As eleições foram fraudadas, a gente não confia nisso, vamos dar o golpe de Estado. Só que as pessoas do outro lado falaram, não, o quê? Você acha que nós vamos abrir mão de tudo que nós conquistamos para esses fascistas? E começa na Espanha o que a gente chama de Guerra Civil Espanhola. De um lado, os republicanos, que representavam a Frente Popular e o Azaña Díaz, e de outro lado, a Falange, que era um partido de extrema-direita, fascista, que suportava, né, que dava suporte ao general Franco. E a Guerra Civil Espanhola foi uma carnificina. Era uma guerra fratricida, que a gente fala. Fratricida é o quê? Um irmão matando o outro, um amigo matando o outro. Existia uma polarização política gigantesca na Espanha naquele momento, terrível, muito maior, por exemplo, muito mais grave do que uma polarização política como nós temos no Brasil hoje, ao ponto de que uma pessoa que pensasse politicamente diferente da outra era considerada inimigo. Fratricida por quê? Porque um irmão matava o outro. Se o meu irmão pensa politicamente diferente do que eu penso, ele é meu inimigo. É um amigo matando o outro, um irmão matando o outro, pai matando o filho, filho matando o pai, por questões políticas. Essa Guerra Civil Espanhola ela vai durar de 36 a 39. Vai ser terrível mesmo, é terrível. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Guerra Civil Espanhola, eu cito aqui um livro que eu adoro, Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. É um livrão, ó, grande. O meu está até sujo, que eu já li, já reli, até sujo o meu livro aqui. Tanto que já foi manuseado, já sabe que o livro foi lido quando ele é manuseado, né, gente? Ele está até amarelado as páginas dele aqui já. A capa dele toda suja. Por Quem os Sinos Dobram. É um livro maravilhoso mesmo, que se passa, tem como pano de fundo a Guerra Civil Espanhola. O que acontece nesse meio tempo? Os republicanos tentam resistir ao golpe militar e os nacionalistas do outro lado. Guerra civil por quê? Porque é uma pessoa matando outra mesmo, é a guerra dentro do Estado. Começam a chamar as brigadas estrangeiras. Pessoas do mundo todo vão para a Espanha para lutar contra o golpe de Estado. O próprio Ernest Hemingway, ele vai como jornalista cobrir a Guerra Civil Espanhola e acaba aderindo aos republicanos. Gente do mundo inteiro. O George Orwell, que escreveu 1984 e Revolução dos Bichos, o Grande Irmão, né, o Big Brother. O George Orwell vai para lutar na Guerra Civil Espanhola também. Os fotógrafos, né, o Capra, vários desses artistas e desses escritores e jornalistas vão cobrir e lutar na Guerra Civil Espanhola. Mas, enfim, a coisa chega num nível tal que era uma carnificina danada, uma loucura que foi a Guerra Civil Espanhola, até que uma cidade no País Basco, chamada Guernica, se torna um foco de resistência aos nacionalistas. Um foco de resistência republicana contra os nacionalistas. E o Franco, numa
clara demonstração de poder, alinhado ao Hitler e ao Mussolini, vai negociar o bombardeio de Guernica. É a primeira grande ação da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, antes da Segunda Guerra Mundial. Um marechal chamado von Richthofen, vocês lembram da Suzanne von Richthofen? Von Richthofen. É o mesmo nome desse marechal lá. Ele vai comandar uma legião chamada Legião Condor. E vai mandar a Luftwaffe bombardear Guernica numa segunda-feira à tarde, no mês de abril de 1937. E foi uma loucura, que era um dia de feira, né? As pessoas estavam na feira, mulheres, crianças, os homens estavam no fronte, lutando lá contra os nacionalistas. Eles mataram, era uma ação para matar civis, era um crime de guerra. A Luftwaffe descarrega lá 20 toneladas de bombas incendiárias, vai acabar com Guernica. Sobrou nada. Centenas de mortos. Uma carnificina, coisa de louco mesmo isso aqui. Isso marcou, de certa forma, o primeiro grande ato de agressão da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, apoiado pela aviazione italiana lá do Mussolini, e vai marcar também a virada na Guerra Civil Espanhola. Guernica, o bombardeio de Guernica vai significar, de certa forma, 2 anos depois, a derrota dos republicanos. O Franco vai assumir o poder, vai criar uma ditadura, né? Vai assumir uma ditadura que vai durar até os anos 70. Picasso nunca mais voltou à Espanha. Ele estava exilado em Paris, ele nunca mais voltou à Espanha. Ele se recusava a voltar à Espanha enquanto a Espanha estivesse sob o domínio do Franco. Inclusive, a obra Guernica, ela tinha sido pintada em Paris e durante a Segunda Guerra Mundial ela acaba sendo enviada para Nova York, ela vai ficar sob a guarda do MoMA, e o próprio Picasso deixou em vida a vontade que Guernica não fosse para a Espanha enquanto o Franco estivesse no poder. O Franco morre no final dos anos 70, 77, por aí, se eu não me engano a data, e depois da morte do Franco e a abertura do regime, que eles vão criar lá um modo de Guernica e ir para a Espanha. O MoMA vai abrir mão de Guernica e ir para a Espanha e está lá até hoje no Reino Sofia. Antes disso, Guernica viajou o mundo inteiro, menos na Espanha. O Picasso era vivo quando Guernica veio ao Brasil. Em 1953, ela foi exposta em São Paulo. A Maria Martins, que é uma artista mineira do sul de Minas, belíssima obra da Maria Martins, nós vamos ver depois falando do modernismo brasileiro. Tem umas obras dela no Malba, em Buenos Aires, lindíssimo, tem em Nova York, tem para todo lado. A Maria Martins foi uma figura interessantíssima da arte brasileira. A Maria Martins era amiga do Picasso, pessoal do Picasso. Ela estava em Paris nos anos 50 e ela negocia pessoalmente com o Picasso a vinda de Guernica para o Brasil e ela acaba sendo exposta em São Paulo. Bom, mas voltando aqui à Guerra Civil Espanhola, o Picasso nunca mais voltaria à Espanha. Guernica significou, de certa forma, o início da derrocada dos republicanos contra os nacionalistas. O fascismo venceria na Espanha numa ditadura terrível que durou décadas e matou um monte de gente, sumiu com... Enfim, né, gente? Ditadura é sempre terrível. Ditadura fascista, então, é pior ainda. E o mais incrível, né, que isso aqui é história, está aqui para todo mundo saber, para todo mundo ler, para todo mundo entender o que foi o fascismo, para que a gente possa não repetir essa história, né? Mas ainda hoje tem movimento fascista no mundo, é incrível pensar isso. A Guerra Civil Espanhola foi o prelúdio da Segunda Guerra Mundial, foi o ensaio da Segunda Guerra Mundial. Foi ali que foi ensaiado a movimentação de forças, por exemplo, que culminou na Segunda Guerra Mundial. E em vários sentidos que nós podemos pensar isso. Por exemplo, existia uma proibição de envio de armamentos para a Espanha naquele momento. Mesmo assim, o Hitler e o Mussolini mandaram toneladas de armamentos para a Espanha naquele momento. E a própria União Soviética também começou a mandar por baixo dos panos
para os republicanos também naquele momento. O Hitler e o Mussolini mandaram até tropas, como nós vimos aqui, mandou a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, experimentar a força bélica na Guerra Civil Espanhola. E não só isso. A Guerra Civil Espanhola significou um movimento de guerra, de armamento, de totalitarismo, de fascismo, de tudo ali rodando em plena Europa e com as grandes nações europeias com medo de interferir naquilo. A França, a Inglaterra, tudo quietinha vendo acontecer, como se não tivesse nada a ver com elas. O próprio Hitler e o Mussolini movimentando uma guerra e eles fingindo que não tinha nada acontecendo. Tanto que o final da Guerra Civil Espanhola é justamente o momento de início da Segunda Guerra Mundial. E o Franco se manteve, de certa forma, a Espanha, durante a Segunda Guerra Mundial, se manteve, gente, assim, né, entre todas as aspas possíveis no mundo, neutro em relação à Segunda Guerra Mundial. Porque as forças que estavam colocadas no mapa ali, a Espanha já estava resolvida a questão espanhola. O Franco já tinha ganhado, a direita já tinha ganhado. A esquerda já não ganhou na Espanha. É estranho dizer isso, né? A Guerra Civil Espanhola é um período da história vergonhoso, né? Terrível, mas que marcou muito essa história do século XX, esse período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Picasso estava em Paris e ele recebe uma encomenda do governo republicano espanhol, daqueles que tinham ganhado as eleições, daqueles que estavam lutando contra o golpe de Estado, de uma obra para a Exposição Universal de Paris, para o Pavilhão da Espanha. O Picasso estava lá pensando no tema que ele faria para essa exposição, até que chegam os relatos da Guerra Civil Espanhola, lá de Guernica. E quando começam a chegar esses relatos, ele fala, olha, eu tenho que pintar algo que tem a ver com a Guerra Civil. E ele vai pintar essa tela terrível que nós estamos vendo aqui, gigantesca, em tons de preto, cinza e branco, que lembra aqueles tons de uma fotografia, a paleta de uma fotografia. E ele usa nela uma tinta fosca, para não ter nem brilho na tela, para representar uma coisa mais crua possível. Ele traz as ideias que ele desenvolveu lá no cubismo, dessa coisa fragmentada, essas linhas, essas arestas, mas ele joga aqui dentro dessa tela um touro, um cavalo, pedaços de gente. A Pietà, a mãe com o filho morto no colo, gritando para cima um grito terrível, uma cabeça fora do corpo, um braço que segura uma espada quebrada, uma cabeça que aparece aqui em cima, aqui como se fosse um fantasma já, e um outro grito de desespero, e uma mulher que se arrasta no meio desses escombros. É uma tela terrível. Era um manifesto contra a guerra. Picasso era um pacifista. Ele era contra a guerra. E ele vai pintar Guernica como um manifesto contra a guerra, para expor isso aqui, para todo mundo ver o que é isso. Olha as texturas que ele coloca. E essas linhas, né, como eu disse, como se fossem focos de luzes diferentes também, no preto e branco, dá esse contraste, e lembra um pouco aquele estilhaçamento que é o cubismo. História pura, gente, do século XX, numa tela. Tem todos os livros de história, todos os documentários. Sempre que a gente fala de guerra, ela retorna. Extraordinária, Guernica.